de Jesus Cristo. Olá, amigos, muita paz e muita luz para todos. Nós estamos iniciando mais um Despertar Espírita pela tvnovaluz.com e pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. Que Jesus possa abençoar mais esta produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece. Essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. São chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, estão espalhados por toda a terra, como um imenso exército em movimento. Estas palavras compõem o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Publicado no ano de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo completa 150 anos em 2014. De lá para cá, almas se reergueram, vidas se modificaram e uma nova visão de mundo foi oferecida ao planeta. A palavra caridade conquistou seu devido espaço, abalando as estruturas religiosas até então reinantes. Ciência, filosofia e religião se unem para mostrar que fé é inabalável. Só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. O Evangelho segundo o Espiritismo contém a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com os princípios espíritas. Esta obra apresenta os ensinamentos do Evangelho de Jesus com orientação para as diversas circunstâncias da vida e constitui a principal fonte de estudo e pesquisa do nosso programa Despertar Espírita. Qual a importância desta obra? O que ela faz e o que ela foi capaz de realizar nestes 150 anos? Quem são os grandes missionários encarnados e desencarnados que contribuíram para a sua elaboração e a sua divulgação no mundo? Como o Evangelho pode modificar a nossa vida? Está no ar o Despertar Espírita. O Despertar Espírita de hoje vai falar sobre o tema 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E para tratar deste assunto, nós convidamos a Armando Falcone. Ele é terapeuta holístico, escritor e expositor espírita. Seja bem-vindo, Falcone, ao nosso programa. Muito obrigado. O agradecimento é nosso por esta oportunidade abençoada. Nós ficamos muito felizes com você aqui com a gente, viu? Bem, Falcone, é muito bom falar sobre o Evangelho, porque ele tem modificado as nossas vidas. Tem sido um marco na presença do Espiritismo na nossa vida. Qual a intenção do Evangelho? Porque, na realidade, já existem evangelhos que tratam da vida e dos ensinamentos de Jesus. O que o Evangelho segundo o Espiritismo traz de diferente? Esta palavra segundo fica parecendo que tem o Evangelho primeiro, que tem o Evangelho terceiro. Eu trabalho na livraria espírita como voluntário e é muito comum as pessoas chegarem, eu queria o Evangelho primeiro. Mas por quê? Porque eu tenho o Evangelho segundo. Segundo o Espiritismo é conforme a visão da doutrina espírita. Escritos sobre os Evangelhos, este ou aquele evangelista em particular, ou sobre um todo, são escritos desde o século II. O próprio Santo Agostinho, quando encarnado em Hipona, ele foi um grande comentarista e deixou vários textos. Então você vai ver comentários segundo Santo Agostinho da parábola tal, do sermão tal. Allan Kardec vem ampliar para nós
os horizontes da compreensão das palavras de Jesus à luz da doutrina espírita. Por isso, Evangelho segundo os pontos básicos da doutrina espírita. E conforme Jesus diz, eu não vim destruir a lei, antes de Moisés, olho por olho, dente por dente. Vem Moisés perdoar 7 vezes. Jesus, quando mexe nas palavras do Velho Testamento, ele oferece algo melhor. Perdoar não 70 vezes, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Onde Kardec vai mostrar que a doutrina espírita é toda ela a doutrina de Jesus. Perdoar agora não mais 70 vezes 7, cada pessoa, mas cada ofensa recebida. A humanidade evoluiu, veio Jesus e veio reformatar os conceitos de Moisés. A humanidade evoluiu, vem a doutrina espírita colocar mais luz e explicações em todos aqueles acontecimentos da vida do Cristo. Agora, Falcone, Kardec ele usou uma metodologia muito própria, porque ele não seguiu uma ordem cronológica dos acontecimentos da vida de Jesus. Sim. Na elaboração do Evangelho. Nos explique isso, por que ele fez de forma diferente? Nós podemos dividir a vida de Jesus, a vida pública de Jesus, em várias situações. Ele atendia pessoas em particular, dando orientação, e os discípulos, estando perto, ouviam e anotavam estas orientações. A conversa dele, o diálogo dele com a chamada mulher adúltera, é uma multidão que atrasa até o Cristo nas escadarias do templo para apedrejá-la e apedrejar a Jesus. Então, o princípio dessa conversa todos viram. Mestre, esta mulher foi flagrada em adultério. Manda a lei os profetas que deve ser apedrejada até a morte. E tu o que dizes? Se ele diz para apedrejarem ela, eles apedrejavam ela e ele, porque ele recomendava o perdão. Se ele diz para não apedrejá-la, apedrejariam a ela e a ele, porque ele estava indo contra Moisés. Ele pega e diz, dentre vós, o que estiver livre de pecado, atire a primeira pedra. Olha o que ele fez. Ele abriu o conceito de perdoar 7 vezes. De perdoar. E diz o texto do Evangelho que primeiro saíram os mais velhos, depois os de mediana idade e depois os mais jovens. Todos saíram. Quem que ouviu o resto do diálogo? Os discípulos. Então, por isso tem uma parábola. Tem os sermões, como o Sermão da Montanha e outros sermões, em que ele fala do princípio ao fim para todos que o escutam. E tem estas informações em caráter de revelações que ele faz. Kardec vai fazer o quê? Ele vai tirar do Novo Testamento aqueles aspectos que falam da moral de Jesus, no aspecto da moral. A doutrina espírita vai definir a moral como sendo a arte de bem conduzir-se. É isso? Dessa forma, o Evangelho segundo o Espiritismo está baseado naquelas parábolas registradas por João, Marcos, mais tarde registradas por Lucas e Mateus, comentando esta importância de pensar, falar e agir no bem. Isso não pode ser refutado por ninguém. Ele seleciona assim, aí vem a opinião dos espíritos, os comentários dos espíritos, e depois os comentários do próprio Allan Kardec, muito bem explicado na introdução, para que a gente possa separar. Essa é a metodologia de Kardec, pegar os aspectos morais da mensagem de Jesus. Todo esse conteúdo do Evangelho, ele cala muito ao nosso coração. Como é que nós podemos aproveitá-lo no nosso dia a dia? Essa obra, como é que nós vamos introduzi-la no nosso dia a dia? Evitar usar o Evangelho como migalha. Há pessoas que pegam o Evangelho e nunca leem, abre ao acaso. Lê um trechinho e se baseia naquilo. O Evangelho, como todas as demais obras da codificação, são obras para serem estudadas de fio a pavio. Além do estudo pessoal, participar de um centro espírita bem organizado e dos grupos de estudo das obras básicas, fazer um ESD, um estudo sistematizado de doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo não é para ser lido apenas no culto do Evangelho no lar, é um roteiro seguro sobre as leis morais, a parte terceira de O Livro dos Espíritos. Por isso é uma obra para ser lida,
estudada diariamente. Compromisso que Ivone do Amaral Pereira realizou durante toda a sua vida e sempre deu testemunho disso. É um roteiro de normas para aplicar os ensinos de Jesus em cada passo da nossa jornada. É ler do princípio ao fim, chegou ao fim, recomeça, chegou ao fim, recomeça. Ler, reler, reler, estudar e aplicar. Primeiro, o livro entra na gente. Depois a gente entra no livro. E depois o livro sai de nós pela mudança dos nossos comportamentos. Então, aos poucos, com a leitura, nós vamos introduzindo, integrando todo esse material do Cristo no nosso dia a dia. Quem faz essas explicações da moral do Cristo, além de Kardec? Porque tem uma pleiade de espíritos, Delfina de Gerardin, Lamennais, Santo Agostinho. Quem são esses luminares? São espíritos que formam a falange verdade. São espíritos que formam essa corte que vem de benfeitores espirituais ajudar Allan Kardec a formatar no curto espaço de 14 anos e apresentar ao público todas estas realidades. Por que falamos que o Espiritismo é a terceira revelação? Existem outras revelações, as mais diversas, dentro e fora do cristianismo, não é isso? Mas Moisés seria a primeira revelação pelo conjunto de informações que ele traz. Para a época, é uma bagagem sobre-humana o que Moisés fez, na lei, apresentando a lei de Deus e a lei mosaica. Depois vem Jesus e em 3 anos apresenta um outro grupo, um conjunto de revelações que mudam a vida de todos aqueles que têm contato com elas. Mahatma Gandhi chega a dizer que se desaparecessem todos os livros religiosos da terra e sobrassem apenas o Sermão da Montanha, seria o necessário para que todos nós nos conduzíssemos na direção deste Deus maior. Dessa forma, vem Allan Kardec agora e traz um novo conjunto de revelações que mudam de maneira integral, racional, a vida daqueles que leem a doutrina espírita. Você pode ser católico espírita, você pode ser protestante espírita, vai o próprio Kardec dizer na sua obra. O Espiritismo não veio para ocupar o lugar de nenhuma outra religião, doutrina ou ciência filosófica, ciência ou filosofia. Ele veio para completar com a realidade do mundo espiritual, com a interferência dos espíritos na nossa vida. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? A resposta é extraordinária. Primeira pergunta do Livro dos Médiuns: há espíritos? Porque se não tem espíritos, não tem mediunidade. Allan Kardec vem mostrar para nós a mediunidade de Jesus, o contato dele com o mundo espiritual, a ação dos espíritos perversos, espíritos inconvenientes ainda pelo seu comportamento. Ele vem mostrar que toda a vida do Cristo é uma vida de interligação, de ponte entre o mundo físico e o mundo não físico. Kardec, ele coloca no frontispício do Evangelho, né? Fé inabalável só é que pode encarar frente a razão em todas as épocas da humanidade. Me explica isso. Por que ele coloca isso bem no começo do Evangelho? Porque até Kardec, o lema principal era: fora da igreja não há salvação. Kardec vem e diz que fora da caridade não há salvação. Jesus não é exclusivista, ele é pluralista. Há várias moradas na casa de meu Pai. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Ninguém passará por mim enquanto não pagar o último cetil. Pagar a quem? Pagar a própria consciência. Não é isso? Dessa forma Jesus diz: eu vim para que tenhais fé e fé em abundância, para que tenhais vida e vida em abundância. A fé raciocinada é, pois, aquela do livre-arbítrio. Eu posso acreditar, não acreditar, eu posso ampliar, eu posso colaborar, eu posso refutar, até que a minha consciência, amadurecendo conceitos, interligando pontos, fazendo links, me permita entender hoje o que ontem parecia impossível. O próprio Allan Kardec diz que quando os espíritos começam a falar de reencarnação, ele que trazia do contato com Pestalozzi, da sua formação, ele teve que dedicar um pouco de tempo mais para que essa ideia pudesse ser formatada no seu psiquismo, no seu campo mental.
no seu quadro de ideias. Por isso o Espiritismo está aí para ampliar, para colaborar. E o Evangelho segundo o Espiritismo, com essa corte de espíritos que acompanham ele do mundo espiritual, trazem todo este plano fundamentado e estruturado nas escolas do mundo maior, não é isso? Durante muitas décadas, para que no momento certo, se o Espiritismo viesse antes, seria abortado porque não havia o terreno preparado convenientemente. Se viesse depois, seria abortado porque teria passado aquele momento histórico em que a humanidade estava saindo do positivismo, saindo do marxismo, de todas aquelas estruturas e voltando para um processo de evolução contínua. Nós gostaríamos de aproveitar para mandar um abraço para os companheiros da Rede Amigo Espírita que estão acompanhando o nosso programa. Um beijo no coração de vocês, estamos juntos nessa energia maravilhosa, nesses momentos de reflexão, nesses momentos de paz. Sejam bem-vindos a essa rede de amor da TV Nova Luz, unida à rede do Amigo Espírita. Bem, nós temos uma participação de uma companheira de Piabetá, Francileide. Um beijo, Francileide, no seu coração. Ela diz assim: poderia comentar algo sobre o culto do Evangelho no lar? O culto do Evangelho no lar, dizem-nos os Espíritos benfeitores, que é a oportunidade de, pelo menos uma vez por semana, abrirmos as portas do nosso lar e da nossa consciência para que Jesus possa visitar-nos. Como somos muito pobres de interpretação, a maioria tirou apenas e leu. Uma vez por semana, realizar o culto do Evangelho no lar. É pelo menos uma vez por semana. Conheço amigos que fazem o culto do Evangelho no lar 2, 3, 4. Conheço algumas pessoas e destaco um casal da cidade de Diamante de Ubá, próxima aonde eu nasci, Astolfo Dutra, que há mais de 50 anos realizam o culto do Evangelho no lar diariamente. Assim colocamos a água para ser envolvida com fluidos superiores, fazemos a leitura de uma mensagem preparatória, damos uma sequência no Evangelho segundo o Espiritismo, ou num outro livro que comente para passagens evangélicas, como os livros de Neo Lúcio, por exemplo, Jesus no Lar, e ali com a família, criamos um clima que permitam aos espíritos que nos assistem e protegem, que assistem e protegem aquela rua, que assistem e protegem aquele bairro, utilizarem o nosso lar como uma plataforma de socorro espiritual em favor de outros mais. Quem deseja ampliar os conhecimentos, vá no livro Missionários da Luz, o livro número 3, vá no livro número 2, Os Mensageiros, de André Luiz, e vai ver o lar, um lar aqui na zona norte do Rio de Janeiro, o lar de Isabel, uma viúva com 4 filhos, e Isidoro, o esposo dela, que está no mundo espiritual. O culto do Evangelho no lar é descrito por André Luiz, e a ambiência espiritual. Dizem os benfeitores espirituais que um culto do Evangelho realizado numa casa, a luz beneficia a todo o quarteirão. Num apartamento, a todo o prédio de apartamentos. Hora que melhora, convidam os amigos espirituais, e é um dos programas nossos na Rádio Evoluir. Então, o culto do Evangelho no lar é um momento de união espiritual da família em torno da mensagem de Jesus. Não é momento para puxar as orelhas de ninguém. Não é culto carapuça, né? Aproveitar o culto para começar discussões. Não é um culto para polêmica, para debates, é para harmonização. É como o Fábio afinando o violão ontem, antes do culto do Evangelho no lar na sua casa, para que pudéssemos entrar naquele clima. É a afinização da criatura com ela própria, com os familiares e com o mundo maior. Falcone, eu sou sozinho, moro num apartamento sozinho, ou na minha casa somente eu que sou espírita. O que eu faço? Faz um culto do eu sozinho. Paulo de Tarso já dizia que nuvens de testemunhas nos observam. Você não está sozinho. Pode fazer, pode colocar. Chico Xavier fez reunião pública em Pedro Leopoldo durante muitos meses sozinhos. Né? E Emmanuel dizia para ele: continua, porque os espíritos estão aí, estão sendo beneficiados. Então vamos ter essa convicção, essa coragem, esse compromisso. E pelo menos uma vez por semana, como diz a mensagem, abrimos espaço para que Jesus venha nos visitar. É interessante que antigamente se dizia assim, que nós deveríamos atuar, estudar e levar Jesus para o dia a dia,
para que pudéssemos ter o reino dos céus após a nossa desencarnação. Hoje em dia já se sabe que os ensinamentos de Jesus nos garantem o equilíbrio mental, o equilíbrio físico, É o pão. emocional. Como é que é isso? Vamos conversar sobre isso? Jesus diz: quem beber da água que eu distribuo, nunca mais terá sede. É uma bênção para quem atravessa o deserto. Ele usa a água porque, para o povo de Israel, não só hoje, mas naquela época, a água era um bem precioso, porque naquela região só tem o Rio Jordão, não é isso? E o resto é uma região muito árida. Então, quando ele fala dessas verdades, quando ele fala: quem come do pão que eu distribuo nunca mais terá fome. A palavra do Cristo é uma palavra que sustenta, não é isso? É uma palavra que orienta. Por quê? O pão que eu como sacia a minha fome. A água que eu bebo sacia a minha sede. Mas daqui a algumas horas eu tenho fome de novo. Daqui a algumas horas eu tenho sede de novo. Na proporção em que nós alimentamos-nos espiritualmente, ficamos saciados. Porque o Espiritismo é baseado na fé raciocinada. Você pode concordar, discordar, acrescentar. Você pode dar a sua opinião. Você pode desenvolver como a semente que vira árvore, a árvore que produz flores, a flor que produz o fruto que vai ser degustado e a semente vai continuar o ciclo da vida. Nós podemos participar, somos co-criadores com Deus. A doutrina espírita nos dá responsabilidade. Não é mais a palavra de fulano, de beltrano ou de ciclano que vai me salvar. É o meu trabalho, é a minha obra. Digno é o trabalhador do seu salário. Jesus vem falar de amor e esperança. Jesus vem falar que digno é o trabalhador do salário que recebe. Ele vai dizer: ajuda-te e o céu te ajudará. Eu não preciso mais ter dinheiro no bolso para poder fazer oferendas para essa ou aquela instituição religiosa ou deixar cultos que sejam feitos depois que eu desencarne. Eu vou acordar no mundo espiritual, num reino mais de paz íntima ou de falta de paz, de acordo com o meu procedimento. Mestre, onde está o reino dos céus? Dentro de vós. Se o reino dos céus não está dentro de mim, não está na minha consciência, não é isso? O que nós vamos ver? Vai estar a ausência do reino de Deus. Se a luz não está presente, a sombra ocupa lugar. Pergunte a um muçulmano: onde está escrita a verdade? Ele responderá: no Alcorão. Pergunte a um pastor de qualquer culto protestante e seus derivados: onde está a verdade? Na Bíblia. Pergunte a um católico: onde está a verdade? Na Bíblia e na tradição oral de Roma. Quando Allan Kardec pergunta: onde está escrito a verdade? Os espíritos respondem: na consciência. A verdade não está no livro dos espíritos. O livro dos espíritos é um instrumento para que conheçamos a verdade. Não adianta ser espírita se eu sou espírita teórico, de gabinete. Não é isso? Se eu sou espírita que me recolho na montanha ou na mansão, esse tempo acabou. É ir ao contato do povo, é trabalharmos trabalhando o próximo, atendendo a criança, atendendo ao idoso, visitando o enfermo, fazendo tarefas voluntárias, como no CVV, Centro de Valorização da Vida, no SOS Preces que nós temos lá em Juiz de Fora, fazendo da Rádio Rio de Janeiro, fazendo da Rede Amigo Espírita, fazendo da Rádio Evoluir, www.radioevoluir.com, fazendo de cada palestra, de cada grupo de estudos, de cada conversa informal, um momento de sintonia com as forças superiores. Doutrina espírita é doutrina de responsabilidade. Eu estou construindo o reino de Deus dentro de mim. Ou eu estou ocioso, deixando que as ervas daninhas tomem conta dele. A minha salvação, entre aspas, não está nas mãos de ninguém. Do santo tal, do espírito X ou Y. Está no meu modo de viver. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que faz para vencer as suas tendências inferiores. Então, ter os livros como roteiro. Mas se nós nos apegamos à palavra que mata, o Espiritismo pega o espírito, a mensagem da palavra. Dizem os inimigos do Evangelho que os próprios evangelistas são confusos. Por quê? Um diz que Jesus subia a montanha, parou e proferiu o sermão da montanha. O outro diz que não, Jesus descia a montanha, parou e proferiu o sermão da montanha.
Está vendo? Nem aqueles que conviveram com o Mestre são coesos. Queridos, não importa se Jesus subia ou descia a montanha, importa que ele parou, abriu a boca e falou das bem-aventuranças. Se ele estava subindo ou descendo, não faz diferença. Então precisamos sair desse ranço do homem velho. Embora no movimento espírita encontramos ainda muitos companheiros obtusos, achando que o espiritismo gira em torno do umbigo de cada um deles, esquecido de que estamos aqui numa missão maior. Somos parte dessa correnteza da luz. Diz um ditado árabe: ninguém consegue deter a madrugada. O espiritismo é a madrugada, é a alvorada, é Jesus que volta, conforme ele coloca no Evangelho, no capítulo 6, para despertar em você, em mim, em todos nós, que nós somos deuses. Nossas mãos são extensão das mãos do grande arquiteto da vida. Eu posso semear, como o Leon Denis foi campeão de semear bolotas de carvalho pelos caminhos que ele trilhava entre uma cidade e a outra. Ele mandava as malas, não sei se você sabe disso, ele mandava as malas pela carruagem. E ele ia com seu bastão, um embornal de lado com uma merenda, com alguma coisa para comer no caminho, e uma vara para poder ir plantando bolotas de carvalho. Leon Denis plantou milhares de carvalhos no solo europeu. Estamos aqui para plantar o Evangelho, ou então semear o quê? Tiririca? Erva daninha? É isso aí, precisamos parar para pensar. Isso me faz lembrar as palavras de Jesus, que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo. Fique conosco, porque na volta, Armando Falcone vai responder às suas perguntas. Acompanhe agora o musical Vinha de Luz, do grupo AME do Ceará, e eu volto já já.
Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O lançamento do Clube de Arte este mês é o CD Brilha a Vossa Luz, de Carlinhos Conceição. Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi... Trabalhador do Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, em Niterói, no Rio de Janeiro, Carlinhos é músico, compositor e intérprete, reconhecido internacionalmente. Vossa luz, brilha vossa luz, devo partir. Integrante do grupo musical Copacabana Beat, projetou sua musicalidade em obras de sucesso na mídia brasileira. Eu tenho amores desse lado da vida que eu não troco, que eu não abro mão de jeito nenhum. E sempre que eles precisarem de um ombro, eu sou 2 em 1. São 15 canções de sua autoria, que retratam a casa espírita como o hospital das almas e a importância da doutrina espírita como a luz do mundo. Bola azul suspensa no espaço, gira na dança das constelações, vai da sombra ao grande mormaço, segue viagem entre as estações. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Já somos uma multidão e temos tanto a fazer, não cabe mais indecisão, não há mais tempo. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. É resvalar, é cair, são tantas as obrigações, já não dá mais pra fugir. Ninguém aqui precisa ser o médium do ano. Estamos de volta. Você conhece o aplicativo da TV Nova Luz? Se você tem um smartphone Android ou Apple, é só baixá-lo diretamente do Google Play ou da Apple Store. Instale o aplicativo da TV Nova Luz no seu celular e acompanhe as nossas entrevistas, a nossa programação diária, tanta coisa boa, gente. Nós estamos com preces, nós estamos com visualizações, nós estamos com as videoaulas e visite também o nosso acervo audiovisual. São mais de 1000 vídeos em 12 canais de exibição. Olha que coisa boa a gente colocar todo esse conteúdo doutrinário, o consolo da doutrina espírita para todo mundo. Eu também convido você a conhecer o programa de entrevista E Agora? É toda quinta-feira ao meio-dia, ao vivo para tvnovaluz.com e para a Rádio Rio de Janeiro. Gente, eu estou conversando assim com o nosso querido Falcone. Eu queria que você falasse da Fundação Espírita Allan Kardec, que você foi um dos fundadores e que funciona há 27 anos ininterruptos lá em Minas Gerais. No dia 5 de maio último, Divaldo Pereira Franco completou 87 anos. No dia seguinte, dia 6 de maio, a FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec, www.feac.org, completou 27 anos. Foi fundada pela Kátia, minha primeira esposa, hoje no mundo espiritual. Foi fundada pelo Fernando Emílio, que é um companheiro médico homeopata, por nós, e mais um grupo de companheiros que se agregaram à tarefa no primeiro momento. A FEAC hoje tem sede própria, 3 andares, e nós temos um trabalho de promoção social através da gestante, nós atingimos a família toda, fazemos um trabalho com o MADA, Mulheres que Amam Demais Anônimas, fazemos um trabalho com os alcoólicos anônimos, buscando recuperar pessoas que estejam, no caso, dependência afetiva ou dependência química, seja no que for. Muito bem. A tarefa da FEAC nestes 27 anos tem sido apresentar Kardec, apresentar a doutrina espírita, apresentar Jesus
como o Espiritismo, como essa plataforma, essa ferramenta de transformação. Mateus Fernandes Fraga, que é um dos diretores espirituais da nossa casa, com quem eu trabalhei os primeiros 8 anos da mediunidade com ele encarnado, é um amigo de muitas reencarnações. Ele pediu logo de início que nós colocássemos na porta da instituição: há vagas no serviço do bem. Faça das suas mãos extensão das mãos de Jesus. Então a FEAC é um laboratório de formação de novos trabalhadores. Há centros espíritas que você chega nele e para trabalhar tem que rezar para alguém da velha guarda desencarnar. Os cargos são vitalícios, não é isso? Às vezes nem exercidos com tanta qualidade pelo cansaço das pessoas, pela idade e tudo mais, mas não tem refazimento. A FEAC nós estamos em constante ebulição. Hoje temos cerca de 520 TVABs, trabalhador voluntário ativo no bem, mas já chegamos ao número de 614. Já centenas de companheiros que passaram pela FEAC estão hoje em outras instituições espíritas de Juiz de Fora, do Brasil, do exterior. Eu vou uma vez por ano a Dubai fazer treinamento e uma série de trabalhos com uma das trabalhadoras da instituição que montou um grupo espírita em Dubai, nos Emirados Árabes. E nós temos o trabalho do SOS Preces, que é um telefone que atende das 8 horas pela manhã até as 24 horas. 4 linhas telefônicas, o prefixo é 32, o número é 3236-1122. Repetindo, prefixo 32, 3236-1122. Você tem sempre um amigo das 8 às 24 horas para atendê-lo com uma mensagem positiva. E pode deixar seu nome ou de familiares, encarnados ou desencarnados, ou quem você queira, para orações. Temos um trabalho de promoção da criança, do jovem, 31 grupos de estudos semanais, 8 deles da obra básica, inclusive um grupo de estudos da Revista Espírita, grupos de estudos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Obras Póstumas, do Céu e Inferno, da Gênese. Temos 2 grupos de ESD, Estudo Sistematizado de Doutrina Espírita. Temos uma reunião mensal de entes queridos que gerou o nosso primeiro livro, que é Perda de Pessoas Amadas. E desde 29 de agosto do ano passado, aqui orientados pelo Fábio e por todos vocês da equipe, com o nosso Gerson Simões, da Rádio Rio de Janeiro, montamos a Web Rádio Evoluir, a primeira emissora espírita de Juiz de Fora e região, que fica na FEAC, mas pertence ao movimento espírita, igual o SOS Preces, não é da FEAC, é um patrimônio do movimento espírita. E a Rádio Evoluir, com 8 meses de funcionamento, caminhando para o 8º mês, já atingimos 43 países, mais de 16 mil IPs registrados nos nossos equipamentos. 24 horas no ar, trabalhando, falando e explicando. Temos 3 reuniões públicas, segunda-feira à noite, que é transmitido pela Rede Amigo Espírita, e agora está nos canais da TV Nova Luz. Quinta-feira, às 14 horas e 30 minutos, e no sábado, às 19 horas, outra reunião pública. Parabéns a todos os companheiros queridos da FEAC, recebam o nosso carinho, o nosso amor, que vocês continuem nessa tarefa linda. Bem, eu estou entrevistando a Armando Falcone sobre os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Falcone, como é que o Evangelho pode mudar a nossa vida? Somente mudará a nossa vida se lido, compreendido e vivenciado. A doutrina espírita não é uma doutrina salvacionista. Vem para o centro espírita que você está salvo. Negativo. Vem para o meu centro espírita que é mais forte do que o centro da Yasmin. Meu guia é mais forte do que o dela. Não tem isso aí. Isso é coisa de gente perturbada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Então, conhecer Espiritismo, Yasmin, é uma fria. Por quê? Cada página que a gente lê, cada palestra que a gente assiste, cada estudo que participa, a nossa responsabilidade aumenta. Espiritismo não é doutrina para preguiçoso. Está lá textualmente: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. E outro vos dou como segundo,
instruí-vos. Espiritismo é doutrina de estudo diário. Espiritismo é doutrina de aprendizagem diária. Somente assim ele estará lapidando-nos da pedra bruta que somos para a pedra polida, fazendo com que o diamante que somos se transforme num brilhante. Deixai brilhar a vossa luz. Dai de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, vestir a quem está nu, visitai as viúvas. Quando assim o fizerdes, diz Jesus, é a mim que o fazeis, é doutrina de arregaçar as mangas. Por isso nós dedicamos na FEAC, todos os trabalhadores têm o compromisso de estudar, ter um grupo de estudos e ter uma tarefa na assistência social. Ninguém será trabalhador da FEAC se não tiver um pé no estudo, um grupo de estudos, com presença confirmada, e outro pé no trabalho do bem. Fazer das mãos, extensão das mãos de Jesus. Ir no centro espírita, assistir uma palestra, tolerar o expositor 1 hora e ganhar um bônus horas, receber um passe, água fluidificada e voltar para casa com a alma lavada, aquarada e enxaguada, para pintar e bordar a semana inteira, que na outra semana tem de novo, isso é compromisso de outras escolas religiosas. Então nós temos que pensar. Mateus Fraga diz, evite brincar com coisas sérias, não brinque com religião. Agora, se for brincar com religião, não brinca com espiritismo, não. Porque a hora que você acordar do lado de cá com a própria consciência, vai passar muito aperto. Recomendo ler o livro Voltei, do Jacó, que trabalhou mais de 30 anos, o Frederico Figner, na Federação Espírita Brasileira. Foi uma excelente placa sinalizadora para quem estava para fora. Mas ele disse que esqueceu de fazer transformações pessoais. Palavras dele. André Luiz foi médico na Terra, profissão de destaque, mas teve comportamentos inconvenientes, é recebido no mundo espiritual como suicida indireto. E nós espíritas? Chico Xavier disse certa vez, se Jesus recomenda perdoar 70 vezes 7 os nossos desafetos, imagina os nossos afetos. É perdoar todo dia. Dia 21 de setembro deve ser lançado o nosso 2º livro, Perdão Gera Saúde. Espiritismo é transformação pessoal. Não é literatura para encher na nossa estante, né? Nós temos uma participação de José Vicente de Vista Alegre. Ele diz assim, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma viga fortíssima. Eu diria que é uma das principais para a nossa construção moral e espiritual. Obrigada, querido, pela sua participação. Agora, Maria Júlia de Cavalcante, ela diz assim, na minha casa, somos apenas eu e meu marido, que não tem religião. E eu sou deficiente visual. Como eu faço para fazer o culto no lar, sozinha? Se você sabe o Braille, existe o Evangelho segundo o Espiritismo em Braille. Se você tem um CD player, existe o Evangelho segundo o Espiritismo e todas as obras da codificação em áudio. O banco de dados da TV Nova Luz, peça a amigos seus que baixem mensagens, visualizações terapêuticas que a Yasmin nos ensina, para que você possa enriquecer. E convide uma companheira espírita, uma vizinha, uma amiga, para participar do seu culto do Evangelho no lar. Olha que ideias maravilhosas, então, né? Se não tiver nada disso, repita mentalmente para os espíritos que estão em torno de você, o que você recorda das palestras que já foi, dos estudos que já participou, deste material que é oferecido aqui pela Rádio Rio de Janeiro e pela TV Nova Luz. Recurso existe. Só não tem solução, diz o povo lá das Minas Gerais. Quando a mulher da foice chega e diz, querida, cheguei. Não é isso? Mas aí, isso é apenas um folclore, um brinquedo, já que nós sabemos que a morte é morte do corpo. Voltará ao pó aquilo que veio do pó. E o que não é do pó, Paulo já dizia, que nós temos corpo material e corpo espiritual. O que não é material, volta para as dimensões espirituais. Tem muito material em áudio, né? Tem muita coisa. Agora, a participação de Eliane de São Cristóvão. Yasmin, querida, e senhor Falcone, boa tarde. Oi, minha querida. Quando eventualmente visitamos uma família em cuja casa existem pessoas doentes e muita turbulência familiar, podemos convidar essas pessoas a realizarem um culto no lar, colocando inclusive a água para fluidificar? Ainda que as pessoas sejam de religião diferente, porém que aceitem essa realização? Nesse caso, o culto é um acontecimento eventual, pois se trata de uma visita. Podemos fazê-lo? Agradeço a atenção, parabenizo o programa que está maravilhoso e envio abraços a ambos e a todos do Clube de Arte. Obrigada, querida amiga. Você pode tranquilamente ter este procedimento.
respeitando o ponto de vista da pessoa. Não é hora de vender a mensagem espírita. Não existe proselitismo na doutrina espírita. Cada fruta amadurece na época certa. Agora, podemos oferecer. Deixa um Evangelho segundo o Espiritismo. Há um livreto distribuído pela FEB gratuitamente. Você encontra nas livrarias espíritas como realizar o culto do Evangelho no lar. Incentive a pessoa a fazer, de acordo com a sua tradição religiosa. Se é budista, faça com as suras de Buda. Se é muçulmano, faça com o Alcorão. Se é cristão, faça com o livro da sua predileção, da sua escola religiosa. Tudo isso pode ser feito. Implantar um culto do Evangelho no lar é acender um foco de luz no lar de qualquer pessoa, mas sempre respeitando a religião do próximo. E nos fale agora, Falcone, sobre o Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, eu aconselho a quem queira mais informações, além de buscar na Revista Espírita de Allan Kardec, a ler o capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. É um capítulo bem pequeno, com mensagens muito interessantes. E em determinada mensagem, deixa-nos o Espírito Verdade. Outrora, como eu vos falava às tribos de Israel, eis que aqui retorno. Então, o Espírito de Verdade é Jesus que volta na orientação deste grupo de espíritos que formam a sua falange naquele momento para este propósito, orientando Allan Kardec nessa proposta do cristianismo redivivo. Nessa proposta de reeducação do próprio Kardec e de todos aqueles que estamos banhando-nos nas águas tépidas da doutrina espírita. O Espírito Verdade está conforme João, capítulo 14, versículo 21 a 26. Eu voltarei ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. No futuro eu vos enviarei o Espírito Verdade. E ele vos lembrará tudo aquilo que eu hoje vos digo. E vos apresentará novas verdades para que ainda não podeis suportar, para as quais ainda não estáis preparados. Entre Moisés e Jesus, 16 a 18 séculos, com pequenas interpretações deste ou daquele autor. Entre Jesus e a doutrina espírita, outros 18 séculos. Mostrando que, com a evolução dos meios de comunicação e de todos os meios de intercomunicação que já haviam naquela época, era o momento certo para eclodir essa mensagem consoladora. Simão pergunta: e quanto tempo permanecerá conosco este Consolador, este Espírito Verdade? E ele responde: por toda a eternidade. Jesus não voltou ao mundo espiritual e abandonou a humanidade, mas mergulhamos na idade da perturbação, das trevas medievais, quando Roma começa a ser a sede do poder, e agora o cristianismo, que era perseguido, passa a perseguidor. Não é isso? Entramos na noite de confusão, que levou às cruzadas, que levou a toda aquela estrutura em que João necessita reencarnar junto com Joana de Cusa, para em Assis serem irmão Sol, irmão Lua e reorganizarem a igreja. Vamos enfrentar esse momento de perturbação e a eclosão da doutrina espírita vem buscar esses recursos. Já existia a tipografia, a gráfica através de Gutenberg, a comunicação entre os continentes, e eclodindo com as irmãs Fox em Hydesville e vindo para Paris, toda aquela eclosão. Cabe e vale a pena lembrar que não foi Kardec que foi atrás dos espíritos, foram os espíritos que foram atrás de Kardec. O espiritismo não foi Kardec que inventou nada do que está ali. Tudo ali foi passado pelo bom senso, pela razão e pelas informações que ele adquiria de vários núcleos que não se conheciam, não tinham intercâmbio entre si. Por isso Kardec não é o inventor da doutrina espírita, é o codificador. É chamado bom senso encarnado porque é um espírito que foi preparado durante muitos séculos. Ele foi João Hus, o grande João Hus da Eslováquia, não é isso? E é alguém que vem preparando-se ao longo dos séculos para uma tarefa deste penhor, dessa responsabilidade.
O pessoal da produção, através do ponto que eu trago aqui, está me avisando que nós temos muitas participações de todo o Brasil. Nós agradecemos a todos, muitos e-mails, mas não há possibilidade de nós trazermos todas as participações, todas as perguntas. Mas vamos trazer agora da Alcenita, de Boa Esperança, Rio Bonito. Ela gostaria de saber se, sendo da Umbanda, ela pode ir ao Centro Espírita para ouvir a palestra e tomar passe. Querida irmã, o Centro Espírita está com as suas portas abertas a gregos e troianos. A Umbanda, chamado erroneamente por pessoas mal intencionadas de baixo espiritismo, não é baixo, nem médio, nem alto espiritismo. Umbanda é Umbanda, espiritismo é espiritismo. Agora, entre a Umbanda e o espiritismo, há o ponto de comunicação da mediunidade. Muito bem, não usamos velas, não temos cânticos ritualísticos, não temos nada das práticas umbandistas. Venha, o coração está aberto, a porta da instituição espírita está aberta, e venha e traga outros companheiros. E na sua Umbanda, seja um umbandista com U maiúsculo. Que o seu trabalho seja de amor a Deus, de respeito à natureza, ao ser humano e a você mesma. Você estava nos falando de Allan Kardec, nos fala um pouco mais do codificador. Allan Kardec é esse espírito extraordinário. Zéfiros, um dos espíritos que o assessoram, diz a ele: somos velhos amigos das galhas lugdunenses. Lá você se chamava Allan Kardec, era vegetariano, adorava o Deus Dispater, o Deus da fraternidade do povo gaulês, e realizávamos as nossas experiências aos pés dos carvalhos centenários. Leon Denis vai falar do gênio céltico na sua obra mais tarde. Como eu disse, então é esse espírito amigo que vem sendo temperado por Jesus, como o ferro que vai à fornalha, que vai à forja, que vai à bigorna. Ele vem a cada encarnação crescendo e ampliando para que no momento certo pudesse dar testemunho de todo esse trabalho. Quando nós lembramos, Yasmin, hoje com internautica, com informática, com telas que você toca e ela... touchscreen, ela muda tudo. Kardec não tinha nem caneta esferográfica, nem caneta tinteiro existia, era na pena, no bico de pato. A correspondência para ir e voltar, hoje com um toque, você manda uma foto, um vídeo para o outro lado do mundo, ou para 500 pessoas. Nós estamos aqui na frente das câmeras, não sabemos quantos milhares estão nos ouvindo. Kardec fez todo o trabalho, morava num apartamento, com menos de 50 metros quadrados. Pagava do próprio bolso as edições. Enfrentou desafios como você enfrenta no seu grupo, eu enfrento no meu, todos nós enfrentamos. Companheiros da Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses, ele diz: companheiros que me abraçam pela frente, me apunhalam pelas costas, dizem que eu estou vivendo às expensas dos livros, quando ele é que patrocinava o livro. Ele e Amélie Gabrielle Boudet. Dizem os machistas que atrás de todo homem tem uma grande mulher. Não, é ao lado, de braço dado. A poetisa está ali, a companheira, a esposa. E quando Kardec retorna ao mundo espiritual, ela continua o trabalho e vai ao banco dos réus num processo de parisiense. Pouca gente sabe disso. Para defender o marido e para defender a doutrina espírita. Então este casal, a figura deles se apresenta com maior projeção, é um casal que merece o nosso respeito. Joana de Ângeles diz que se você acha que Jesus está muito longe, procure seguir os passos daqueles que estão perseverando com ele no trabalho do bem. Kardec é uma referência para nós. Jesus é o modelo e guia, mas Kardec é uma referência, como Chico Xavier foi, e tanto Deolindo Amorim aqui no Rio de Janeiro, não é? E Herculano Pires em São Paulo, e tantos outros nomes seria impossível. O nosso Jorge Andréa está aí, nonagenário, né, com mais de 90 anos. É isso mesmo. Se der corda, ele fala mais do que nós dois, juntos, falando, levando a mensagem do bem. Divaldo, com 87 anos, está na Europa, num ciclo de 31 dias, a serviço do bem. Kardec é uma referência para nós, dedicação integral à causa espírita. A partir daí não lança mais livros pessoais. A 18 de abril de 1857, entre aspas, morre o professor Rivail. E a partir daí apresenta-se Allan Kardec, o gênio céltico, para trazer-nos todo o trabalho de pesquisa científica. O método de Kardec foi desenvolvido numa tese na UFJF, na Universidade Federal de Juiz de Fora, por um companheiro,
O método de Kardec, tese de mestrado, aplaudida nesse primeiro semestre. O método de Kardec é um método de pesquisa, de comprovação, de raciocínio. Ele é um cientista, um pesquisador. A doutrina espírita se baseia em fatos. E William Crookes diz, fatos independem da nossa aceitação ou não. Diga que você não aceita a lei da gravidade. Tenta sair dela. Então, a doutrina espírita é esse trabalho hercúleo de Allan Kardec, esse codificador incansável que continua trabalhando em favor de todos nós. Falcone, maravilhoso, já estamos chegando ao término, infelizmente, do nosso programa. E eu gostaria que você nos oferecesse suas palavras finais. Você que está nos acompanhando pela TV Nova Luz, pela rádio, Web Rádio Rio de Janeiro, pela rádio AM 1400, você que está nos acompanhando pela Rede Espírita e pelo meu site lá, www.falcone.com.br, lembre-se, o aniversário é do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quem ganha o presente é você. Oferecido nas livrarias espíritas, a um preço simbólico, pelo volume físico e pelo conteúdo espiritual. Adquira-o. Ao dar um presente de casamento a um amigo, coloque junto um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Ao fazer uma oferta de um ramalhete de flores a uma professora, uma pessoa amiga, coloque junto um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Faça uma dedicatória. Seja você um leitor, um estudioso e um divulgador desta obra extraordinária. E estará colaborando para a sua paz, a paz do próximo e a paz de todos. Pela oportunidade, muito obrigado. E a vocês que nos acompanharam, um beijo no coração de todos. Até o nosso próximo programa. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O lançamento do Clube de Arte este mês é o CD Brilha Vossa Luz, de Carlinhos Conceição. Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi... Trabalhador do Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, em Niterói, no Rio de Janeiro, Carlinhos é músico, compositor e intérprete, reconhecido internacionalmente. Vossa luz, brilha vossa luz, devo partir. Integrante do grupo musical Copacabana Beat, projetou sua musicalidade em obras de sucesso na mídia brasileira. Eu tenho amores desse lado da vida que eu não troco, que eu não abro mão de jeito nenhum. E sempre que eles precisarem de um ombro, eu sou dois em um. São 15 canções de sua autoria, que retratam a casa espírita como o hospital das almas e a importância da doutrina espírita como a luz do mundo. Bola azul suspensa no espaço, gira na dança das constelações, vai da sombra ao grande mormaço, segue viagem entre as estações. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Já somos uma multidão e temos tanto a fazer. Não cabe mais indecisão, não há mais tempo. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. É resvalar, é cair, são tantas as obrigações, já não dá mais pra fugir. Ninguém aqui precisa ser o médium do ano.